Olá, estamos de volta no programa Júnior Campos Prado e hoje falando sobre equívocos sobre o Espiritismo, com a Marta Capelotto. Marta, é muito interessante tudo isso e é interessantíssimo saber também da prática, do dia a dia, de como se comporta, né, a pessoa que estuda e gosta e que se identifica com essa doutrina. E a gente percebe, como eu sou rotariano, eu procuro também colaborar com a sociedade, porque graças a Deus, né, vamos falar assim, que a gente acaba conseguindo atender as nossas necessidades primárias e depois a gente começa a também perceber que a gente precisa colaborar e ajudar. Uhum. E eu sei que vocês, né, falar assim como espírita, tem, como você mesmo falou, Jesus é uma entidade cristã e que Jesus, como uma pessoa que é um modelo justamente de caridade. Uhum. O que você diz desse lado da caridade dentro da doutrina? Nós temos o primeiro grande princípio assim: fora da caridade não há salvação. Isso está nas obras básicas. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do templo, não é fora de nada. A caridade. A caridade, nós sabemos que ela tem a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade material. Né? Às vezes a pessoa precisa do prato de comida e não adianta você dar palavras de conforto naquele momento. Você precisa suprir a fome dela ou dar o agasalho. Então, o que é bonito no Espiritismo, e aí nós podemos realmente falar, primeiro, o Chico, pobre, nenhuma obra que foram vendidas aos milhões, ele teve para si aquele dinheiro. Era tudo para as entidades, né, que ele destinava esse dinheiro. Dava cesta junto com todo o consolo que ele prestou, que ele fez, o trabalho. Outro igual é o Divaldo Pereira Franco. Ele tem a Casa do Caminho na Bahia. Quem quiser ver, entra no site. A obra que este homem fez, e também ele, com menos livros psicografados, uns 200 e pouco, que não é pouco, ele ainda uma obra gigante de benemerência, de caridade, de instrução, porque a Casa do Caminho é maravilhosa, atende pessoas, mulheres grávidas, dá educação para crianças, é uma coisa gigante. E ele começou com a vontade. E aquilo que a gente sempre fala, você começa, e a espiritualidade, quando você vai fazer alguma coisa no bem, as coisas começam a acontecer. Não são fáceis muitas vezes, né? Nós sabemos quantas entidades que são amparadas por espíritas e que não deixam de enfrentar bastante dificuldades, mas sempre as coisas vão fluindo. Então, para o espírita, além de prestar a instrução, que é a recomendação também de Kardec, espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. Então são fora da caridade na salvação, a instrução e o amor. Porque de nada vale isso tudo se nós não nos respeitarmos, se nós não nos aceitarmos. Às vezes, com tristeza, a gente vê que há dissensões no próprio movimento e que não poderiam acontecer. Mas cai naquilo que eu já lhe falei anteriormente. Somos falíveis, seres humanos ainda com muita necessidade de aprendizado. Então, nós vamos caindo aqui, levantando a colar, mas a obra espírita, ela se agiganta com esses nomes, às vezes com grupos pequenos que têm já na mente que fora da caridade de nada vale só a instrução. A instrução, desenvolver a intelectualidade, tudo isso é relevante, se aprofundar na doutrina. Você pode ser um exímio conhecedor da doutrina, mas se você não for o praticante da caridade, de respeito ao próximo, de fazer aquilo que está ao seu alcance, é claro que nós não podemos extrapolar os nossos limites,
Mas cada um pode sim, né? Você falou, o Rotary, você faz lá, vocês devem ter pessoas imbuídas de construir alguma coisa e sim. amparar alguém que esteja, porque ninguém faz por diletantismo, sim. não é? Sim. Então assim também no Espiritismo, nós temos muitas obras, muitas coisas boas que os espíritas fazem, não é? Então, bastante interessante, porque realmente a caridade, a instrução, que como você falou que ela sozinha não é nada, mas é a busca do conhecimento que a gente vai ter essa evolução, o evolucionismo, e também a palavra que talvez seja até maior e que engloba tudo isso, o amor, né? Que vem, que na verdade Jesus Cristo simboliza para mim o amor, e esse amor, ela é passado, é não só o amor, né, conosco mesmo, mas o amor com a humanidade, com a natureza, e aí surge então a necessidade de nós ajudarmos o próximo, porque nós estamos ajudando esse Deus maior, né? Que seria... Então, quando você falou de Jesus, o que Ele é para nós Ele é tudo, é nosso mestre. Todas as orientações que Ele nos deixou, então quando você estuda as suas parábolas e a interpretação espírita das parábolas de Jesus é fantástica. Tem pessoas que se debruçaram no sentido da psicologia, de analisar e comparar os nossos sentimentos com aquilo que Jesus deixou de uma forma simbólica dito para nós, né? Então nós estudamos as bem-aventuranças. Para mim as bem-aventuranças, quando nós estudamos, eu chego a sentir comoção, porque ali é uma síntese da doutrina do Cristo, que é a doutrina do amor, nas bem-aventuranças. Então, nós espíritas devemos, não é que somos, nós devemos seguir Jesus e somos bons ainda, não. Nós temos uma doutrina que nos dá todas as ferramentas para que nós possamos seguir, interiorizar os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática através dos atos de caridade, seja ela qual for, né? Caridade moral, espiritual, material, que nós estamos toda hora nos ajudando. Se estivermos atentos, às vezes a gente está com uma tristeza e de repente alguém se aproxima de nós numa conversa muito banal, você sai reconfortado. O que é isso? São as influências boas, né, desses espíritos. Também que seriam as energias, né, que existem dos espíritos em nós. Em nós. Se tem o mal, infelizmente, né, diz ainda, nós não passamos por um planeta de regeneração, o mal ainda impera. Mas nós podemos, aqueles que não se enquadram naquele perfil de crueldade, de ignorância, fazermos a modificação e implantarmos gradativamente a solidariedade, a fraternidade, como Cristo nos ensinou, né? Sem essas duas, solidariedade e fraternidade, nós não iremos a lugar nenhum, né? Sim. Eu gosto muito também da psicologia e a gente vê falar, quer dizer, a gente vê falar e vê, sabe que existe e acredito, mas eu queria te perguntar se tem alguma coisa a ver com o espiritismo, que seria o estudo de terapias com vidas passadas, né? Porque tem esse lado talvez mediúnico ou de que consiga decodificar aquela situação, né, de uma pessoa que está encarnada no espírito que querer viveu saber em outro corpo, o que foi e o que aquilo. está. Bom, com relação a isso, muito procedente a questão, porque nós temos uma orientação até que vem de Emmanuel, quando ele fala que a terapia de vidas passadas, ela só é razoável quando nós temos algum distúrbio, alguma patologia em que há necessidade de se fazer, através de uma regressão, uma libertação de buscar saber a origem daquela patologia. Então, em casos bem específicos, a regressão de memória, a terapia de vidas passadas, ela tem a sua utilidade. E também foi através dessas terapias, por exemplo, Ian Stevenson, que foi um PhD, um psiquiatra norte-americano, foi através dessas regressões que ele fazia no seu consultório, mas com o fim
de curar aquele paciente, ele foi vendo ao longo do seu trabalho com esses pacientes que as informações que vinham, elas iam além da vida intrauterina. E aí ele desenvolve pede para a universidade bancá-lo num projeto para ir em busca daquelas informações que os pacientes davam recordando de vidas passadas. Ele falava, né, que era fulano que tinha morado na Índia, no Brasil, enfim. E aí, a contragosto, muito assim com os colegas não desejando, a faculdade fechou com ele, que era um projeto que despenderia bastante dinheiro. E ele vai fazer. E nessas pesquisas, ele constata toda a veracidade daquelas informações, ele se torna um reencarnacionista de um psiquiatra PhD que fazia a terapia como um processo de cura para o paciente. E aí ele deixa uma obra, ele morreu recentemente, e ele deixa uma obra maravilhosa que eu menciono aqui, se alguém quiser comprar, 20 casos comprovados de reencarnação, né? Então, a terapia, ela se justifica assim. Agora, só como uma mera curiosidade, eu gostaria tanto de saber quem que eu fui, né? Geralmente a gente acha que foi rainha, não Sim. foi, porque não tiveram... sempre é uma rainha. Né? Não tiveram tantas rainhas no mundo para todo mundo querer ser rainha. Eu já me acho que eu fui lá daquela turba violenta, e, enfim. Mas o Emmanuel fala, é só você se observar nas suas reminiscências, nas suas tendências, observar os teus sentimentos, que não é muito difícil descobrir o que você foi, ou não especificamente saber exatamente o que foi, mas saber o que você precisa corrigir em você. Então, a terapia, a regressão não é indicada, a não ser em alguns casos que possam ajudar numa solução na cura de uma patologia, mas nunca e nunca por uma mera curiosidade, porque isso a gente ouve muito das pessoas novatas no espiritismo. Eu queria tanto saber quem que eu fui, será que se eu fizer regressão? Não. Não é essa necessidade, não é o caso, não é o que a gente entendi bem. Mas, infelizmente, nós estamos já terminando aqui, e eu queria, então, para finalizar, talvez uma mensagem, né, algo assim que faltou, para que a gente pudesse, então, infelizmente, finalizar por hoje. Numa oportunidade dessa, eu não posso deixar de rogar, não é nem pedir, de rogar, que as pessoas busquem conhecer, antes de rotular, que busquem conhecer o que é aquilo, porque nós somos nós somos conduzidos sempre pela opinião dos outros, nós não acaba preconceituando. Isso, criando, exato. Então nós precisamos sim estudar, os espíritas estudarem muito para não passar informações equivocadas também, porque o mais triste é encontrar equívocos dentro do movimento, mas aqueles que estão fora, que não se armem do preconceito, que não vistam o preconceito, e para não irem em busca de algo que pode ser que é o que o seu espírito está precisando e desejando de há muito. Estudar não ocupa espaço na mente. Nós recebemos sempre com muito bom grado pessoas de outras religiões no espiritismo, se vão permanecer. No espiritismo nós não fazemos proselitismo, que é tentar arrebanhar, convencer as pessoas para serem espíritas. Ser espírita é uma questão, para mim foi um processo natural. Quando eu me deparei com essa doutrina, eu nunca mais deixei de estudá-la. Estou numa luta, e a luta que deve ser de todos nós, de melhor interior, porque reconheço a minha pequenez e o quanto eu preciso ainda avançar para seguir o modelo. Porque o modelo é ele, não tem caminho a Deus, não tem salvação se não for pelos caminhos indicados por Jesus. Então fica aí fica a dica, né? Como eles falam hoje aí, brincando, que estudem, que busquem saber, sem essa conotação de nós querermos trazer, arrebanhar.
Faça esse estudo sozinho, faça toda essa investigação e eu tenho certeza que vocês serão espíritas. Que bom! E assim a gente vai terminar. Agradeço muito. Obrigada, a presença. eu que agradeço muito. Eu tenho certeza que os telespectadores gostaram muito, eu gostei muito. Obrigada. E que a gente possa ter outros dias para dar essa continuidade nesse conhecimento tão importante que faz com que, com certeza, a gente evolua, né, tanto internamente como também se expanda, né, para o nosso mundo exterior. Ótimo. E até um próximo programa, Júnior Campos Prado.